Obrigada. Dando continuidade, então, convido o professor Maurício Vicente Alves, engenheiro agrônomo, para falar sobre o projeto de monitoramento da qualidade da água. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, principalmente do professor Silvio, pediu em especial para a gente vir falar sobre esse projeto. Eu quero comentar um pouquinho o porquê desse projeto, como ele surgiu, por que eu estou falando de água, se eu sou doutor em solos, né? Não tem muito a ver. Mas tudo bem, né? A água está nos solos, em sua grande maioria, né? Está armazenada lá dentro. Foi assim, o ano passado, a Câmara Temática Regional Sul abriu um edital para avaliar a qualidade da água no complexo lagunar todo e no Rio Tubarão, né, na bacia do Rio Tubarão inteiro. E aí, com esse edital, o professor Silvio me indicou, disse que era legal eu participar, e eu digo, vamos me inscrever. Aí escrevi, né, teve uma seleção, fui selecionado para elaborar o projeto, simplesmente para escrever o projeto. Bom, como era relacionado à qualidade de água, né, qualidade e monitoramento da água, eu pensei, sozinho eu não posso fazer isso, eu tenho que pegar pessoas que são especialistas em cada área, porque para avaliar a qualidade de água não é só ver lá a química da água, ou só ver se tem peixe, se não tem peixe, então nós tínhamos que avaliar várias coisas. E aí nós montamos uma equipe, tem professores que vou apresentar no final da apresentação, de várias universidades, vários pesquisadores que participaram na elaboração do projeto. Então, surgiu basicamente o projeto porque o Território Regional Sul, né, da Pesca, pediu para a gente escrever. Então, nós éramos simplesmente uma instituição, via GAP e Unisul, que ia escrever o projeto e não executar. Depois, esse projeto foi apresentado várias vezes no território, e aí vai, quem vai executar, quem não vai, e aí ficou naquela. Várias instituições falaram que ia executar, só que no final, nenhuma viu que poderia executar. Caiu novamente para nós da Unisul, e agora o professor Silvio, juntamente comigo e com mais outros colegas, né, estamos propondo para executar. Porém, ainda não tem o principal, né, o financiamento. Vocês vão ver que no final é bem alto. Vamos continuar. Bom, só para localizar, eu acho que não precisa mais eu falar muito, já o Luiz falou, todos falaram isso, o que é a nossa bacia, né? Então é localizada na área HR9, vários municípios, são 21 municípios, né? Tem uma área total de aproximadamente 6 mil km², 350 mil habitantes. Então, só uma localização do que é a área e aonde seria feito esse monitoramento de qualidade de água, tá? Mostra aí o mapa da região inteira. E o porquê estudar a qualidade da água? Bom, pela Câmara, né, Temática, eles avaliam toda a parte de pesca, de pescado, de carnicultura, de água. Então tem várias câmeras temáticas que analisam parte a parte. E aí, para começar, o primeiro passo que eles imaginaram, para saber como está, digamos, a nossa saúde ambiental, em termos, eles pensaram, bom, vamos começar avaliando a água, né? E aí eu fui em várias reuniões antes de começar a elaborar o projeto dessas câmeras, ouvi representantes de pescadores, representantes de carcinicultores, de suinicultores, o comitê, sempre tinha bastante gente participando disso. Eu só ia ouvindo e vendo o que era que acontecia em cada região. Lá na minha região acharam um peixe aberto, morto, não sei o que, lá acharam não sei o que, lá na minha região a água está desse cor, e aí fui anotando e fui avaliando. E observando, digamos, quais seriam os principais pontos ou locais que a gente deveria também tratar. Aí a gente foi até cada local e viu se era realmente lá, mapeou todo o local. Mas o primeiro mesmo seria avaliar, hoje em dia, a pressão, né? A pressão sobre os recursos hídricos. Hoje, sem água, como já comentaram antes, a gente não vive. A água seria essencial para tudo. Então, temos que saber se a nossa água está com qualidade ou se podemos, pelo menos, beber ela, né? Desde depois de tratada em alguns locais.
Existem vários trabalhos, muitos trabalhos muito interessantes, né, com o professor Ismael já fez aqui no nosso Rio Tubarão, vários outros pesquisadores, alguns da Unisul, alguns de fora. Eu vi que o comitê também já tem vários resultados ali, trabalhando, mas a grande maioria, o que analisava? Eu só analisava só a química, ou só metais, ou só a parte de só peixes, todos eram separados, né? Uma metodologias todas eram classificadas como metodologias tradicionais, ideais para avaliar. Eu quero saber como está a química, beleza, avaliava a química. Quero saber como está a saúde dos peixes, eu avaliava lá a diversidade dos peixes. Então a gente propôs uma metodologia integrada nesse trabalho. O que seria? Além de avaliar só a química, trabalhar com tudo junto. Com a biologia da água, a biologia dos sedimentos, quanto de metais está nos sedimentos, quanto de metais está nos solos, qual é a erodibilidade do solo que está próximo ao rio, próximo às nascentes, próximo às regiões, quanto de metal tem nisso, quais são os metais que tem nisso, a ictiofauna, a vida dos peixes que tem lá dentro, qual a diversidade de peixes que tem lá dentro, além de ver também partes dos peixes, se tinham metais dentro deles, se não tinham, né? Toda essa parte. Então a gente tentou reunir vários parâmetros, que eu vou comentar um por um mais à frente, além dos químicos tradicionais, para ver a qualidade da nossa água e no futuro, a gente tentar trabalhar isso com metodologias integradas. Como eu comentei também, a erodibilidade do solo, por que estudar a erodibilidade do solo se nós queremos analisar a água? Porque um dos principais locais que vai sedimentar ou que vai levar solo para dentro do rio vem dos nossos morros, dos solos locais. Então nós temos que saber se aquele solo, aquela região, tem potencial de ser erodível ou de ser erodido para aquilo e ser levado para dentro do rio. Tá? Então aí a gente também teve várias reuniões que preocupou e falava, porque lá na região das minerações de carvão está acontecendo isso, está acontecendo isso. Então a gente foi até alguns locais, e analisou, na verdade fez uma análise só superficial, que eu vou mostrar no final, para observar se era preocupante ou não era. Eu vou deixar um suspense para o final. Aí também a gente analisou alguma coisa sobre o arroz, a gente não analisou, mas a gente observou que muitos produtores de peixe diziam, porque lá na região de tal, nós temos uma risicultura que está acontecendo isso, que vai contaminar. Então a gente também tentou buscar alguma forma de analisar a água, nesse sentido. Só lembrando para vocês, esse é um projeto, isso não foi executado, tá? A gente tentou, quando eu falo tentou, a gente sugeriu metodologias para fazer isso, tá? No futuro. Outro problema também é o saneamento, que já foi comentado aqui, muito interessante, e o professor lembrou ali antes, no início, que nós não temos saneamento, a nossa cidade também é bem defasada nisso, Se for olhar na beira do rio, a gente vê que está escorrendo lá dentro, problemático muito. Posso estar falando errado, mas eu acho que é só São Lugero que tem basicamente 90 e alguma coisa por cento de saneamento tratado, E Orleans está com 90 e pouquinhos também, Então, de 22, 21 municípios, temos muito a melhorar. Então aí responde, na reunião lá na Câmara falavam que era problema. Eu não sei se seria um problema, pode ser que dependendo de como está sendo descartado, pode ser um problema, A produção suína, que vai produzir aproximadamente 23 metros cúbicos de dejetos por mês por suíno. Então nós teríamos uma produção aqui na nossa região, no município, de 1.170 metros cúbicos dia de dejetos, onde vai ser descartado. Então isso também era uma preocupação que eles falavam na reunião. A gente sugeriu algumas metodologias para avaliar isso. Então, através de todas essas justificativas, a gente criou, para cada ponto daquela reunião que eles falavam, tem que fazer isso e isso, a gente criou metodologias e também descobriu quais seriam os locais mais adequados para fazer isso. O mapa não era dos melhores, eu tinha um, mas eu não sei o que eu fiz dele, não consegui lembrar, mas onde é que tem cada pontinho desses aqui, significa, mostra que seria um ponto de coleta da água ou do sedimento, uma avaliação local qualquer que a gente vai ver. São 40 pontos que a gente sugeriu como seriam os melhores locais para a gente analisar toda a metodologia, as metodologias que eu vou mostrar posteriormente. Então, desde a nascente lá do Rio Tubarão, lá onde é o Rocinha ainda, onde é o Bonito, onde vem vindo todo o Tubarão, a parte de complexo lagunar aqui na região de Laguna, Rio Duna, Rio Capivari, Rio Braço do Norte, e as lagoas aqui também da região sul,
todas, né? Rio Seco é alguma parte aqui do lado também, então tem análise basicamente em todos os rios e os braços dos afluentes do Rio Tubarão e do complexo inteiro, né? Seria o ideal fazer isso. Então a primeira metodologia ou o primeiro parâmetro que nós sugerimos analisar seria avaliar, né, a carga poluidora das águas. Saber se as águas estão sendo poluídas ou estão poluídas, mais preciso. Como isso, né? Nós temos dois grupos de parâmetros. Né? No primeiro grupo, a gente fazeria 4 coletas ao ano. O ideal seria para ter um monitoramento, né, de qualidade mesmo da água. 4 coletas ao ano, que vai analisar 104 parâmetros que eu já vou mostrar logo à frente. Então, não precisaria ser mensal, nem tão rotineiro, né? 4 vezes ao ano, 4 trimestrais, já daria um resultado interessante com todos aqueles parâmetros que a gente vai demonstrar. No segundo grupo, né, seriam menos amostras, porém seriam mensais. Seriam menos parâmetros, porém seriam mensais. Então, seriam parâmetros que a gente condiz que seriam parâmetros variáveis com o clima, com o tempo, com o nível do rio, com as fases do tempo, né? Verão, inverno e assim por diante. Sem falar que às vezes a produtividade desse fino, dependendo da época, é maior num local no outro, a piscicultura também, dependendo da piscicultura. Então, seriam parâmetros que deveriam ser avaliados mensalmente. Tá? Outra metodologia indicada seria a avaliação da qualidade distribuída nos municípios. Então, a gente indicaria coletar em 2 locais aleatórios, né, a água que é distribuída para a população, só para ter uma comparação entre a água da população e o rio que está passando do lado dela. Então, era uma ideia também que a gente sugeriu. Até eu comentei no trabalho que a gente escreve, eu falei que seria ideal coletar um próximo ao local de distribuição e um no final da rede de distribuição, para ver como ficaria. Então, eu sei que vocês não vão enxergar muito, porque está pequeníssimo, mas tudo bem.